Guarda Guerreiros, eu sou o Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira. E hoje estamos aqui reunidos, não para falar de um filme, e sim de uma categoria do Oscar. Hoje a gente veio aqui para falar das animações concorrentes ao prêmio. E já vamos começar chutando balde pra Barbada, que é Viva, a Vida é uma Festa, o filme da Pixar. Ou seja, tá tudo certo pra ela ganhar. Apesar de que eu acho que ela não é a melhor produção nesse momento não, mas vamos lá. Também foi indicada a melhor canção, né? Lembre de mim. Essa música é muito bonitinha. E, pra quem não viu, a história se passa no feriado mexicano do Dia dos Mortos, em que você tem uma segunda vida. E quando você é esquecido pelos vivos, aí sim que você morre de verdade. Ou seja, o importante é você ser lembrado por quem você ama pela sociedade. A gente tava tendo uma certa discussão aqui, mas a gente não vai se aprofundar muito pra não deixar o podcast longo. Eu só achei assim fraco que se você olhar o arcabouço da história, é muito parecido com a Divertidamente. Também me chamou a atenção, já dá pra ver que existe uma fórmula da Pixar, né, pra produzir emoção na gente, no espectador. Sim. E seguindo, a gente tem Toro Ferdinando, produção da Blue Sky Fox, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, que também já tinha feito Rio e a Era do Gelo 2 e 3. Que é baseado no livro infantil de Ferdinando, o Toro. Se você procurar lá nos arquivos da Disney, tem um curta-metragem de 1938 contando essa história dele. Sim, que ganhou o Oscar de melhor curta desse ano. Exatamente. E a história é que o Ferdinando é um touro pacifista que é obrigado a se exibir nas praças de touro de Madrid. E as animações da Praça do Touro eu achei bastante impressionante, mas assim, é uma história batida, né? Uma inversão de valores. Sim, e é até inocente, né? Você achar que ele vai conseguir não lutar na Praça de Touro de Madrid em que todo mundo quer ver sangue. Mas é uma animação, né? Exatamente. E agora chegando realmente numa das mais impressionantes animações que a gente vai apresentar aqui, Com Amor, Van Gogh, que é a biografia do pintor Vincent Van Gogh. E a curiosidade principal é que a animação toda é feita pintada à mão. E são umas telas no estilo de pintura do Van Gogh, tirando o flashback, que é em preto e branco. Como o Van Gogh só fez sucesso em morte, os flashbacks que tem ele vivo são em preto e branco. A magia só é feita depois que ele faleceu. Mas vale destacar que, assim, deve ter havido alguma captação das próprias imagens das pessoas, porque, por exemplo, a Saoirse Ronan, ela é claramente reconhecível nessas imagens. Sim, com certeza teve aquela técnica de rotoscopia. Uhum. Mas na história, o personagem principal ele acaba entrevistando todas as pessoas que passaram pela vida do Van Gogh, e ele acaba começando uma investigação para tentar descobrir se o Van Gogh foi morto ou se suicidou. E o interessante é que os personagens da história são figuras pintadas pelo Van Gogh. Então lá no final você tem a versão da animação e a pintura real do Van Gogh. Sim, é bem impressionante. Vale a curiosidade, foram feitas 12 pinturas por segundo, 860 quadros pintados e 1026 desenhos. Parabéns. Guerreiro, se você for escolher um desses 5, é esse aqui, a minha sugestão. Com Amor, Van Gogh. Passando para a próxima animação, a gente vê uma produção da DreamWorks que, assim, eu realmente não sei por que foi indicada para melhor animação. É o Poderoso Chefinho. A história inicial é muito bacana. O Tim, um menino de 7 anos de idade, está com ciúmes do seu irmãozinho, que na cabeça dele é um bebê falante que manda nos pais. E essa viagem na cabeça dele é muito interessante. Só que mais pra frente começa uma história deles dois unidos, que aí eu desapeguei, assim. Ficou muito infantil. É exatamente por isso que eu não entendo por que foi indicada, né? Porque acaba se encaixando numa comédia de absurdos, né? Sim, você no início, você até releva que toda a história tá na cabeça do garoto mais velho. Uhum. Mas do meio pro final vira uma aventura fantástica. Sai completamente da realidade.
E para poder fechar as indicações desse podcast de animações, tem um dos mais emocionantes desenhos animados que eu já vi, The Breadwinner, que conta a história da menina Parvana, que depois de ver o seu pai ser injustamente preso pelo Talibã, ela acaba tendo que assumir as funções de um garoto para poder ajudar a sustentar a família, ao mesmo tempo em que ela tenta encontrar de novo o pai. Esse foi a única animação que eu não assisti, mas pelo trailer dá pra ver que a técnica de animação é meio batida, né? Tá aqui provavelmente pela história, né? Exatamente. Assim, pela questão a técnica de animação é bem simples, bem desenho animado mesmo, mas assim, é um retrato de costumes sociais que é até de uma situação recente lá no Afeganistão, antes da época da guerra lá com os Estados Unidos, que é bem assim, se a cultura ainda for da forma como é narrada nesse desenho animado, é assim, é extremamente emocionante e é um choque pra nossa cultura ocidental, porque coisas simples como ser mulher, pra eles é uma coisa super proibitiva, assustadora, e mostra o quanto risco uma garotinha tem que correr para poder simplesmente ver o pai. É muito chocante e principalmente, e eu levanto em destaque aqui a trilha sonora, que ela não é nada demais, na verdade ela é um reflexo da cultura também lá do Afeganistão, mas ela leva a gente por essa animação, dando assim um toque a mais que me fez assim chorar, de verdade, por ver como é que aquela cultura é opressora, né? E aí a trilha sonora ajudou a esmagar o nosso cérebro nessa viagem aí. E agora vamos fazer uma pincelada nos curta-metragens de animação. O primeiro indicado foi Dear Basketball. Sim, esse daí o Fábio já fez um pocket, é só você ver lá no comecinho dessa maratona do Oscar, já tem um pocket sobre Dear Basketball. E o segundo curta que a gente vai mencionar aqui é Garden Party, que eu traduziria como a Festa dos Sapos, porque é uma animação bem curtinha que é quase cinematográfica, assim, você não sabe se são animações de sapos ou se são filmados, mas eles vão nadando numa mansão abandonada e no final a gente descobre por que a mansão ficou abandonada. O terceiro filme que a gente vai mencionar entre os curtas animados é Lou, que passou antes do filme Carros 3. Sim, eu assisti na época com os meus filhos, quando eu assisti Carros 3, e reassisti agora. É uma animação bonitinha da Pixar, não tão impressionante como a do ano passado, que era aquele passarinho, que a animação da areia era fantástica. Esse aqui é mais basiquinho, é o monstrinho Lou, que são as letrinhas que estão apagadas de uma caixa Lost and Found. Achados e perdidos, né? Sim, que ele dá uma lição no bully da escola e faz toda a escola ficar feliz com as coisas reencontradas. Oh, que bonitinho. Quarta animação que a gente vai mencionar aqui dos curtas é Negative Space. A técnica de animação eu achei muito maneira, é um stop motion e tem uma cena de carro de autoestrada que parece, você vê claramente uma maquete animada, assim, muito bem feita. Que legal. E a história é pesada, assim, é um filho indo pro enterro do pai e ele relembrando do pai de que ele só conseguia se relacionar com ele no momento em que o filho e pai estavam fazendo a mala do pai. O pai vivia viajando e aquele momento ali de fazer a mala era o momento pai e filho. Bem pesado. Até na despedida final ele faz uma comparação do pai no caixão com uma mala de viagem, assim. Gente. Pesado. A quinta e última menção que a gente vai fazer aqui das animações é Revolting Rhymes, ou Rimas Revoltadas. Esse aqui eu acho que tá aqui só pra cumprir tabela, porque na realidade ele seria quase um longa, porque são 2 partes de meia hora que passaram na ABC, se eu não me engano é um canal inglês, que mescla os contos clássicos de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Três Porquinhos, e é narrado em versinhos. Isso você então, guerreiro, tem que assistir a versão original. E na história o Lobo Mau vai atrás dos filhos da Chapeuzinho Vermelho. Nossa.
Bom, então é isso aí, guerreiros. Se você tiver assistido a alguns desses filmes, vem aqui, fala com a gente, deixe seu comentário no post ou fala com a gente pelas redes sociais do Sabre na Nós. Isso aí, mostra essa resenha pros seus amigos e espalha a palavra dos guerreiros da Nós. É isso aí, eu sou Marcos Moreira. E eu sou Fábio Moreira. E a gente se encontra na próxima. And the Oscar goes to... 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 Sabre na Nós.